Longos dias e belas noites, meus caros amigos e amigas. Meu nome é Fábio Souza. Eu sou uma pessoa com deficiência visual e assim feito vocês, hoje pelo Campeonato Brasileiro, válido aí pela sexta rodada, vai ter um confronto histórico entre Vasco da Gama e Santos, os dois clubes que infelizmente recentemente perderam os seus ídolos maiores, no caso do Vasco, Roberto Dinamite e o Rei Pelé, pelo lado do Santos. Vocês sabiam que ao longo da história do Campeonato Brasileiro, estes ídolos se encontraram somente em 3 oportunidades? Eu vou falar um pouquinho delas a partir deste momento. Galera, foi em 71 o primeiro jogo, aconteceu lá no Pacaembu. O Vasco visitou o Santos e o Santos do Pelé aplicou uma goleada de 4-0. Na ocasião, o Pelé já era tricampeão mundial, estava com 31 anos e o Dinamite ainda estava no banco, estava despontando no futebol, contava somente com 17 anos. O Santos meteu 4-0, Pelé não marcou e o Roberto nesse jogo entrou somente no segundo tempo, jogou um pouquinho e pronto, era um garoto também, né? Os dois grandes ídolos voltaram a se encontrar em 1973. Esse jogo foi no Maracanã, Maracanã lotado com praticamente 100 mil pessoas. E na ocasião foi um grande jogo e terminou empatado. Mas o barato nisso tudo é que o Roberto Dinamite marcou um dos gols. O Roberto Dinamite marcou o gol do Vasco no primeiro tempo, um golaço para variar, uma bomba de fora da área. E no finalzinho o jogador do Santos chamado Eusébio empatou a partida. Pelé também passou em branco, mas obviamente deve ter jogado muito bem, né? E em 74 foi registrado ali o último confronto entre os dois. Outra vez o jogo foi realizado no Maracanã. Maracanã contou com 97.000,3 torcedores, quer dizer, a casa estava cheia novamente. Nessa época o Maracanã vivia lotado, né? E o Vasco ganhou, o Vasco ganhou de 2-1 e sim, o Roberto Dinamite marcou o gol da vitória e o Rei Pelé também marcou o gol santista, sendo uma belíssima cobrança de falta. Imagina a felicidade dos torcedores que estiveram presentes nesta partida. Então tá aí, ó. Os únicos 3 encontros entre o Roberto Dinamite e Pelé em 1971, 73 e 74. E num embate direto ali entre os dois, o Dinamite tem um pouco de vantagem sobre o Rei Pelé, né? Bom, muito bacana esse evento histórico. Hoje, como eu disse, o Vasco vai a Santos enfrentar o Peixe. São momentos completamente distintos, embora os clubes hoje estejam mais ou menos ali no mesmo patamar. O Vasco está tentando se acertar, Santos continua derrapando, então os dois clubes estão à procura da vitória desesperadamente. Acho que o Vasco tem um time um pouquinho melhor, sabe? Tem aquela coisa do Barbieri, que é um treinador um pouquinho também, enfim, embora seja novo, mas tem lá sua expertise no futebol. Então acho que para esse jogo aí o Vasco, embora tenha empatado dentro de casa contra o fraquíssimo Curitiba na quinta rodada, acho que o Vasco tem tudo para sair da Vila vencedor, mesmo porque a fase do Santos não é nada boa. Então olha só, vou aproveitar a ocasião e dar logo para pedir para esse jogo, que é Vasco vencendo por 1-0. O jogo vai ser um tantinho ruinzinho, cara. Claro que o confronto de hoje em nada se espelha aos grandes confrontos clássicos que eu acabei de citar na década de 70, né? Mas continua sendo um embate entre duas camisas pesadíssimas. Ainda assim será 1-0 Vasco da Gama. Outro jogo que chama atenção nessa sexta rodada é a visita do Botafogo a Goiás. O Botafogo vai lá enfrentar o Goiás e pode entrar de vez na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos caso vença o Esmeraldino, porque é o seguinte: o Botafogo está com 100% de aproveitamento, 5 rodadas, 5 vitórias, 15 pontos, e este recorde foi igualado recentemente agora com o recorde do São Paulo conseguido em 2011. Em 2011, o São Paulo emendou 5 vitórias no início do Campeonato Brasileiro deste ano e manteve esse recorde até o presente momento. O Botafogo igualou na última rodada, vencendo ali o seu último confronto contra o Corinthians, né? E tem hoje a chance de se isolar neste quesito. Imagina, o Botafogo ganhando o Goiás hoje será o clube que teve o melhor início de Campeonato Brasileiro de pontos corridos desde quando este foi instituído pela CBF. Olha só como é que tá boa a fase do glorioso General Severino. Então, para que eles consigam consolidar este recorde logo na história, nos anais do esporte, do futebol brasileiro, eu vou ficar na torcida pelo glorioso. E meu palpite para este jogo é Botafogo vencendo por 3-0, mais um show do Alvinegro. E é isso aí.
números sendo feitos, histórias sendo construídas e nós, telespectadores, sendo contemplados com isso tudo, né? Galera, eu vou falar agora um pouquinho sobre a questão do que aconteceu com o Flamengo ontem, mas antes quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, que deixem aí um comentário, uma curtida, que compartilhem o material também de modo que isso possa ser mostrado a mais pessoas. E é isso aí, o canal tem conseguido crescer gradativamente, de modo modorrento, mas está crescendo, o que importa, né? Andando para frente é sempre o que vale a pena, então... Ainda assim, peço que vocês se inscrevam, que ativem o sininho, que curtam, comentem e também compartilhem, beleza? Muito obrigado e olha só. Ontem o Flamengo foi à Bahia jogar contra o Bahia e conseguiu uma vitória por 3-2. Bom, poderia ser motivo de comemoração, você ir visitar o adversário, ir lá trazer 3 pontos para o Rio de Janeiro, né? Mas não foi, cara, não tem nada que comemorar, mesmo porque o Flamengo jogou muito mal e quando o Bahia... teve ali o seu segundo jogador expulso, passou a jogar com 2 a menos. Parece que o Flamengo encolheu ainda mais e o Bahia cresceu ainda mais. Porra, o Bahia com 2 jogadores a menos colocou sufoco no Flamengo. O Flamengo jogou muito mal, errou tudo que podia. Jogadores sem criatividade. Cebolinha foi um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas o Matheus França também. Mas quando eles foram substituídos, o Flamengo perdeu muito no segundo tempo. O São Paulo fez uma coisa inédita no futebol. Eu nunca tinha visto isso acontecer no futebol. Um treinador no intervalo sair substituindo todo mundo, como se fosse aqueles jogos amistosos onde tudo é pré-combinado, sabe? Tipo, podemos fazer 10 substituições. Tá, beleza, então vamos fazer tudo no intervalo, sabe? O São Paulo parecia que ele fez isso. O cara tirou 5 jogadores e colocou outros 5, sendo um deles o goleiro Santos. Santos, que assim que entrou no segundo tempo, tomou logo um frangaço, né? Pra confirmar aí a sua péssima fase. Eu acho que o Matheus, que entrou como titular, deve ter sentido alguma coisa no intervalo, porque não justifica a sua saída no intervalo, então provavelmente ele sentiu alguma coisa, tem que ver isso. Fato é que o Santos entrou, falhou feio pra caramba, passou insegurança pra todo mundo e o Flamengo levou o sufoco até o finalzinho. E há quem diga até que o rubro-negro foi favorecido com aquela segunda expulsão do jogador do Bahia. Gabigol no final da partida estava se arrastando, chutando tudo torto. Bruno Henrique, quando entrou, também errou tudo que podia. Obviamente que o Bruno tá completamente fora de forma, tá fora de tempo de jogo, fora de ritmo, tá fora de tudo. Fora de tudo. O Bruno Henrique tá fora de tudo. A Arrasca também cansou. Enfim, sabe, o Flamengo foi um bando completamente bagunçado. O Davi Luiz finalmente, oh meu Deus, consegui fazer o meu gol com a camisa do Flamengo depois de quase 10 anos de história de futebol. O último gol que ele havia marcado foi lá naquela Copa do Mundo de 2014, que ele fez aquele gol miserável lá contra a Colômbia, cagado pra caramba, e ficou vivendo disso até o presente momento. Tava perseguindo esse gol, finalmente conseguiu, grande coisa, grande feito. Parabéns, Davi Luiz, você é muito bom, hahaha. E acho que ele mesmo ficou tão constrangido com o feito dele alcançado que nem quis comemorar. O Flamengo não tem nada a comemorar, a verdade é essa, sabe? O aproveitamento do clube tá muito baixo, tá muito aquém do que ele pode apresentar. O Flamengo tem 50% de aproveitamento no campeonato, são 3 vitórias e 3 derrotas, isso não garante nada. Na verdade, isso garante aí, a classificação na Copa Sul-Americana. O Flamengo corre sérios riscos de na próxima temporada não disputar a Libertadores, o que vai ser uma tragédia incomensurável para o clube. Depois de tantos anos, o Flamengo ficará fora da Libertadores. Acho que o clube, todo mundo sabe que para ser campeão, os matemáticos dizem que precisa alcançar ali uma média de 2 pontos por partida, né? Então dá tipo 66, 67% de aproveitamento pelo menos, e o Flamengo está muito longe disso, está com 50%. Então, voltando a falar aqui, o São Paulo foi muito mal, fez aquela loucura, colocou o Flamengo em risco, o Flamengo não jogou absolutamente nada, mas o que mais chamou a atenção foi o seguinte: o desembarque ontem no aeroporto lá do Galeão. O Flamengo chegou, era 11h15 da noite e tinham lá um tanto de torcedores para receber o time. Acho incrível, uma noite de sábado, né? Um sábado ali pré-dia das mães, um bando de desocupados esperando o jogador em aeroporto. Pô, claramente isso é manobra política, isso é coisa de oposição. Isso são torcedores que recebem alguma vantagem para estarem ali, porque não é possível um pai de família, um sujeito normal, um cara do bem, sair da sua casa, um frio daqueles, né? Já falar uma palavra aqui, mas o YouTube não gosta, né? Que ele é French Family, né? Então, um frio daqueles, o cara deixa a sua casa, vai para o aeroporto para receber jogador de futebol. Aí estão tentando implantar uma crise aí em cima do Gabigol. Claro, o cara não tá jogando nada, todo mundo sabe, mas porra, deixa pra lá, não trouxe 3 pontos, deixa essa porra pra lá, protesta dentro de campo, bota a faixa dentro de campo, cara. Gabigol desembarcou, foi xingado, foi hostilizado, obviamente ele mandou todo mundo tomar naquele lugar,
Eu faria a mesma coisa, porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. A torcida do Flamengo tem que se curvar diante do Gabi por tudo que ele fez desde quando ele chegou no Flamengo. Realmente ele tirou o Flamengo de uma fila de 38 anos, deu 2 títulos de Libertadores. Digo ele porque foi ele quem fez os gols nas grandes finalíssimas. Então ele é chamado de príncipe da nação, não é à toa. O cara se isolou com o gol que ele fez antes, se isolou na 9ª colocação na artilharia. Então, quer dizer, olha a quantidade de gols que esse moleque faz com a camisa do Flamengo. Então, por que os torcedores hoje estão tão revoltados e atacando diretamente ele, quando o Flamengo como um todo não está jogando absolutamente nada? Todos os jogadores do Flamengo estão capengando, estão rateando, quer dizer, estão pegando o Gabigol para Cristo, e eu dou total razão quando ele vai ao embate contra os torcedores que o estão utilizando e os manda tomar naquele lugar. Esses torcedores que são torcedores profissionais que recebem vantagens de oposição, de dirigente, enfim, e tem mais que ficar na deles, estão assim provocando o Gabi para que o Gabi rebata, para que no dia seguinte caia nas redes sociais e que coloque o atleta contra os torcedores que realmente estão aqui para apoiar o clube, sabe? Os torcedores apoiaram? Sim, apoiaram, mas a grande maioria criticou o desembarque. Fabrício Bruno também foi criticado, entre outros, mas obviamente o mais atacado foi o Gabigol. O Gabigol está certo e tem que mandar esses torcedores se ferrarem mesmo, porque o Gabi é o Gabi. E esses vagabundos têm mais que ficar em casa com suas mulheres, caso não tenham mulheres, né? Na verdade, acho que são um bando de borracha fraca ao sol de meio-dia que nem mulher tem, porque é o mesmo torcedor que sai, o jogo é 4 horas, quando é clássico, sai de casa 1 hora da tarde para brigar em estação de trem. É um bando de imbecil esses caras, né? Bom, o Flamengo trouxe 3 pontos, agora são 9, tá aí na sua batidinha, tem lastro para melhorar. O foco agora vai para o jogo contra o Fluminense na próxima terça-feira, primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, o jogo mais importante da temporada, se a gente colocar no papel. O Fluminense é um grande time, venceu novamente ontem, o Fluminense está embalado, o Flamengo está completamente esfacelado, cheio de desfalques, mas é Fla-Flu, meu irmão, e como é Fla-Flu, como dizia aquela musiquinha, lobo não come lobo, então não tem favorito. Vamos entrar em campo e vamos ver o que vai acontecer. Hoje é domingo, 14 de maio, Dia das Mães, um belo domingo. Eu tenho uma máxima que diz o seguinte: todo domingo de Dia das Mães abre sol em qualquer lugar do planeta. Se a gente parar para pensar, sempre faz um domingo muito bonito. Aqui onde estou não é diferente, o dia amanheceu bom, amanheceu frio, mas ensolarado. Então eu quero só registrar aqui um feliz Dia das Mães a quem é mamãe e aos filhos que ainda têm mamãe, que não é o meu caso, que cuidem bem delas, que valorizem cada segundo ao seu lado, que não percam seu tempo fazendo coisas fúteis, deixando suas mamães de lado, porque um dia elas vão embora e quando elas vão embora fazem muita falta. Então, valorizem cada segundo, sejam felizes, abracem, beijem, presenteiem mesmo, porque elas merecem, sabe? Dia das Mães, no meu entendimento, é o dia mais importante da humanidade. É muito mais importante que Natal, é muito mais importante que Dia de Criança, é muito mais importante que Dia Santo, é muito mais importante que qualquer feriado, porque a vossa mãe é sim aquela pessoa que te deu a vida, que te deu a luz, que te carregou 9 meses, que sofreu tudo que é dor para te colocar nesse planeta, que faz de tudo, que dá a vida por você, seu ingrato. Então, cuida da tua mãe e faça tudo por ela. Muito obrigado, eu sou o Fábio Saúza, este é o canal Jogo às Cegas. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Vamos ficar atento ao que vai acontecer neste final de rodada. Vamos olhar os desdobramentos desta operação penalidade máxima. Todo momento surge jogador denunciado, a coisa tá esquisita e as zebras estão começando a ser justificadas. Olha só, eu falo isso desde o começo aqui do canal. Beleza? Muito obrigado, ótimo domingo a todos. Ótimo jogo, ótimo tudo. Beijo, feliz Dia das Mães. Aqui você, querida mamãe. Muito obrigado. Valeu.